sobre a pandemia e o seu impacto sobre a globalização. Veio ser uma grande coincidência da aula ser hoje, porque o nosso ministro acabou de sair do Ministério da Saúde e nós temos o outro ministro. Depois, então, a gente pode também especular qual será a continuidade da política de saúde com a mudança para Nelson Teich. Bom, eu dividi a nossa aula numa parte introdutória em que eu dou o mapa da pandemia do dia de ontem. Eu uso aquele mapa da Johns Hopkins University, que muda os dados cada dia. Como eu preparei junto com a Mira dos slides ontem, ficou a data de ontem, não mudou grandes coisas hoje. Depois nós vamos ver a questão das desigualdades sociais, que foram aceleradas com a globalização. Vamos dar uma olhada nas despesas em saúde em termos internacionais e depois na concentração geográfica dos equipamentos de saúde, para a gente entender um pouco de que se trata a questão dessa pandemia. Então, em termos do mapa da Johns Hopkins, a gente pode ver que o epicentro da crise agora está nos Estados Unidos. Nós temos alguma situação no Brasil, quer dizer, tem Estados Unidos, a França, Espanha e a Itália em primeiro lugar, e alguma coisa na Inglaterra, né? Na realidade, então, o processo de globalização acelerou a pandemia, porque se fosse 1976, dificilmente ela estaria saindo da China para o resto do mundo, uma vez que a China estava fechada. Então, com o acirramento da integração internacional e do fluxo de mercadorias de pessoas em torno do planeta, essa crise se deu de uma forma mais importante fora da China, onde ela se originou. E as cidades como Nova York, Paris, Londres e Milão, que são cidades onde tem muita interação, seja de negócio, seja de turismo, são as cidades onde a gente tem os maiores índices de contaminação. Então, os países e lugares mais integrados na globalização foram aqueles que mais se infectaram com essa epidemia que começou na China. Obviamente, com impacto em termos de cada um dos países, das cidades, será diferente em função da oferta e da qualidade do serviço público. Então, é óbvio que na França e na Inglaterra a situação está melhor do que na Espanha e Itália, que não tem um serviço de saúde tão adequado, né? Então, a qualidade do serviço de saúde, a gente está passando por isso no Brasil, vai ser muito importante em termos da resolução e da resposta que vai se dar a essa pandemia. O que a gente diz é de que ela atacou, quer dizer, sendo um vírus, ele atacou um corpo. Se o corpo estava sadio, se aquela economia estava sadia, se as condições de saúde eram boas, se eu tinha uma boa distribuição de renda, então o meu impacto vai ser menor. Se eu tiver uma população desprotegida e um sistema de saúde inadequado, então eu vou ter um impacto maior. Isso explica, talvez, por que ele é tão grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma das potências hegemônicas do planeta, e lá está o epicentro da crise. Por quê? Porque o sistema de saúde nos Estados Unidos é privado e o atendimento ao público é muito rudimentar. Nesse sentido, o que a gente tem de mortalidade lá são os latinos e os negros, que são, dentro da escala de renda, o que tem menor proporção. E a tentativa do Obama de passar o Obamacare, que era uma universalização do serviço de saúde nos Estados Unidos, não passou, e o que passou, que foi uma coisa bem resumida,
foi, então, anulado pelo novo presidente Trump. Então, a qualidade do serviço de saúde também vai ser o diferenciador de como o impacto vai se dar no país, e quanto mais eu tiver interações ou grupos de pessoas que viajam mais, lá que vai ocorrer a maior incidência. Bom, aqui a gente tem, então, os quadros com a mortalidade por países, né? Isso está lá na publicação de John Hopkins, os Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha, o Reino Unido, China, Irã, Turquia, Bélgica e Holanda são os 11 maiores, né, países contaminados. Nós estamos, em termos do Brasil, a nossa classificação é 14ª. É óbvio que aqui nem os jornalistas, nem a OMC coloca, eu teria que ter a mortalidade per capita, quer dizer, eu tenho que ver qual é o número, qual é a minha população. Porque, óbvio, a Espanha está em segundo lugar, mas a demografia na Espanha é muito menor que a demografia nos Estados Unidos, e em relação à Itália, e em relação à França. A França tem algo em torno de 80 milhões de habitantes, os Estados Unidos mais de 300 milhões. Então, na realidade, esses são dados absolutos e eles não estão relativados pelo volume da população, que daria uma imagem melhor em termos de resposta. Bom, aqui, então, eu tenho um índice de pobreza, tá? Para a gente ter uma avaliação de como o impacto, qual a população que essa epidemia vai receber em cada um dos países. O índice de pobreza é 3,2 dólares por dia, né, definido pelo Banco Mundial, que faz esse levantamento, e a gente vê, então, que o Brasil está entre 7,7 e 13 dólares por dia nessa população que é pobre, mas que não é extremamente pobre, né? A gente teria, então, aqui já a participação da população com índice de pobreza absoluta de 1,9 dólares por dia, e aí a gente tem alguns países da África, no caso da Bolívia aqui na América Latina, e alguns países da Oceania, né? Então, seria a pobreza absoluta. Então, na realidade, quanto mais pobre vai ser a população, o impacto sobre ela será maior, em particular nos países onde eu tenho um grande volume de economia informal, porque nesses países com grandes grupos informais, eu não vou poder, a minha política de isolamento não vai ser tão eficaz. Bom, o Stiglitz, que foi o Prêmio Nobel de Economia, já apontou que a desigualdade foi uma escolha política. Quer dizer, na realidade, quando eu trato da globalização, anteriormente eu tinha pobreza nos países em desenvolvimento, eu tinha nos países mais ricos o welfare state, que era uma proteção social, e com a globalização e a difusão do liberalismo, nós vimos na última aula que o papel do Estado vai se reduzir, eu passo a ter uma saúde privada e, na realidade, um desemprego maior, uma vez que eu vou me deslocar para a China. Quer dizer, o que a gente observa hoje é uma dependência total da China, porque eu consigo produzir mais barato lá, mas, ao mesmo tempo, eu não crio emprego, eu desindustrializei nos países que são os importadores da China. Então, essa crise em termos de abastecimento de equipamentos, eu tenho um gráfico que mostra isso, ela vai se dar porque há uma concentração produtiva na China, como a gente falou, uma globalização produtiva que faz com que
Na China, eu consigo produzir mais barato e os países consideraram que não valia a pena ter uma indústria cujos preços são mais elevados e preferiram, então, desindustrializar e comprar na China. Então, essa é a questão. Aqui também é a percentagem de milionários, né? É o dado de 2015, os outros são de 2018, e a gente vê, então, que os milionários estão mais abundantes nos Estados Unidos, né? Um país onde está o epicentro da crise, quer dizer, eu tenho os milionários, mas também tenho os muito pobres nos Estados Unidos, e por país, né? Com a participação. Então, no Reino Unido, 7%, no Japão, 6%, na França, 5%, etc. E tal. Então, o que o Stiglitz mostrou naquele artigo que eu coloquei é que, no processo de globalização, essa distribuição de renda piorou. Quer dizer, ou seja, eu tenho cada vez mais ricos e uma indústria de luxo voltada para esses ricos. O ano passado, a Louis Vuitton, o grupo Louis Vuitton, que concentra as marcas de luxo no mundo, teve um lucro extraordinário, se não me engano, 50 bilhões de euros, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas muito pobres e pessoas que precisam ser protegidas por estados que têm uma previdência social ou que têm um seguro-desemprego. Então, há um contraste maior, mesmo nas economias desenvolvidas, e a pobreza não é mais uma característica dos países em desenvolvimento, mas ela está presente em todos os países do planeta, em menor e maior grau. Aqui a gente tem as despesas em saúde, em termos de percentagem do PIB. Vocês podem perceber, a gente tem 10% do PIB, nós estamos muito bem posicionados. O sistema SUS no Brasil, embora ele não seja excelente, mas ele abrange todos os estados brasileiros. E nós temos, então, uma grande participação no PIB, equivalente da Austrália, equivalente dos Estados Unidos e Canadá. A gente está num excelente nível. E se a gente olhar para a Índia, por exemplo, a gente vê, e se a gente pegar o dado, então, per capita, a situação piora, né, para eles, porque, na realidade, o grande problema hoje está concentrado na Índia. Né? A Índia a gente tem, é pena que eu não peguei as fotos, mas a população está tendo um êxodo para as pequenas cidades, fugindo da política de isolamento, não estão isolados, estão todos na rua, aglomerados, e a Índia, então, ela tem uma despesa de saúde per capita baixa e também um investimento no PIB baixo. Eles têm genéricos, né? Eles têm uma tradição de produção de remédios genéricos, mas eles têm, depois da China, é o país mais populoso, então o desafio na Índia está sendo significativo. Bom, aqui, então, mostra o resultado na área de saúde do que a gente chamou de globalização produtiva. Vocês lembram que, em função dos custos transacionais, né, tem uma redução do custo de transporte, as empresas vão optar em instalar a sua produção onde o custo de produção seja mais barato. E aí elas vão ter um produto mais competitivo no mercado internacional. O que a gente observa aqui, que em termos de produção pessoal, equipamento de proteção, que são as luvas, as máscaras, que tanto falam na televisão, né? A roupa que vai ser vestida, higiene, os diagnósticos, né? Que são os testes, e os equipamentos, eu tenho uma concentração nos Estados Unidos, na China e na Europa. Europa, entenda-se, praticamente a Alemanha. Ou seja, quando a China
teve a epidemia lá e fechou as suas fábricas, ela já desabasteceu o mundo em termos de equipamentos de proteção, né? Porque ela não honrou as compras correntes para os hospitais no resto do mundo. E quando ela acelerou a epidemia lá, toda a produção local foi destinada inicialmente para lá. Ou seja, o gap, né, a falta de produtos foi maior, então, porque não apenas eu deixei de produzir, como eu também tive uma questão de voltar à minha produção interna. Os países que produzem, como os Estados Unidos, por exemplo, baixaram leis dizendo que eles não poderiam exportar. Então, por mais que você tivesse um contrato com algum país, ele poderia não vender, uma vez que a prioridade era abastecimento do mercado nacional. Então, isto já, só essa concentração dos equipamentos de produção e de produtos de saúde, que foi resultado da globalização, acabou, a gente vai ver com os sinais de desglobalização, só isso já acabou ser um indicador que esse modelo não funciona, porque não se cumpriu contratos da China, Estados Unidos mandou aviões para buscar equipamentos que estavam voltados para outro país, ou seja, se mostrou que, no momento de crise, cada país deveria ter o mínimo para se abastecer num certo período de tempo e deveria manter uma indústria estratégica, como a gente tinha no governo militar. Não é que eu queira voltar a esse momento, mas os militares eles tinham o que chamavam, os brasileiros, aquilo que eles chamavam de indústria de segurança nacional, ou uma produção de segurança nacional. Então, por exemplo, o Brasil produzia trigo, mesmo que ele não tivesse vantagens competitivas para produzir trigo, mas que deveria ter um pouco de trigo para fazer pão, se houvesse algum problema. Nós começamos a ter uma indústria de fertilizantes, porque a gente queria ser autônomo em termos de produtos intermediários. Ou seja, havia toda uma eleição, siderurgia, toda uma eleição de indústrias que garantiam segurança nacional e que depois, no governo Fernando Henrique, começou a privatização dessas indústrias, porque eu comecei a introduzir a ideia que eu tinha que diminuir o papel do Estado, a própria Vale do Rio Doce era estatal, e que, então, o Estado era ineficiente e eu tinha que privatizar, como aconteceu agora com a BR, por exemplo. Então, essa questão de abastecimento que o mundo está enfrentando no produto de saúde e outros, nós no Brasil somos produtores de alimentos, então a nossa questão mais é produto de saúde, mas tem alguns países que não conseguem ter acesso a alguns alimentos mínimos, uma vez que eu tenho uma concentração da produção em determinados países. Bom, então, essa estratégia, né, de localização da produção era uma das características da globalização, como a gente tinha visto anteriormente, na primeira aula. Bom, aqui, então, eu vou ver a participação do Brasil em termos de a participação do Brasil no PIB, né? Então, a gente vê que de 2005, que eu tenho os dados até 2019, eu tenho mais ou menos, eu estou entre 8% e 11% do PIB, que é considerado um bom número. A gente viu lá no nosso gráfico, no nosso mapa, que em termos de despesas do PIB, nós estamos equivalentes aos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nós dedicamos uma parte importante do nosso orçamento em saúde, né? Talvez a gente deva avaliar também por que ele está sendo não tão eficiente como ele deveria, uma vez
que a gente tem uma boa participação no PIB. É óbvio que o PIB brasileiro não é equivalente ao PIB americano nem ao canadense, então, em valores absolutos, essa despesa é inferior. E, em termos per capita também, nós melhoramos a nossa despesa per capita. A gente tinha, em 2005, em torno de $400, e agora a gente está praticamente 3 vezes mais, $1.016 de despesa de saúde per capita. Quer dizer, o Brasil está gastando em saúde, seja em termos de PIB, seja em termos de per capita. O que a gente precisa é ter um sistema de saúde mais eficiente e flexível para responder a essa questão urgente, que é a questão da pandemia. Houve uma entrevista com Leonardo Sobral, se não me engano o nome dele, que é da Fiocruz. Ele salientou que faltou uma visão estratégica na política de saúde no Brasil em relação à compra de equipamentos e à compra de vacinas e de remédios. Segundo ele, a gente produzia insulina, remédios para AIDS, mas a China produzia a 1/3 do preço. Então, ao longo de 10 anos, nós passamos de 10% de compra da China de equipamento de saúde para 16%. Isso mostra o porquê dessa nossa dependência. Nós também, nesse período, também aumentamos as exportações para a China de commodities de recursos naturais. Porém, em áreas estratégicas, que é a saúde, nós passamos a ser dependentes até de máscaras, que é uma tecnologia rudimentar, quer dizer, não é nenhum produto que necessite de uma grande inovação tecnológica. O Brasil também é apontado internacionalmente com uma grande tradição, desde o Carlos Chagas e a própria criação da Fiocruz, como um país com uma grande tradição na prevenção. Por exemplo, a nossa prevenção, em termos de política de AIDS, é citada internacionalmente pela sua eficácia. E, em termos de ciência e tecnologia, na área de vacinas e de elaboração de remédios, de vacinas, de prevenção, a gente tem a Fiocruz e a Butantan. Ou seja, a gente tem tecnologia, a gente tem uma tradição, a gente tem o SUS, que foi criado pelo Serra, na época do governo Fernando Henrique, e que, na realidade, se inspirou no modelo inglês, que funciona muito bem. Então, a gente tem uma boa também rede de sistema de saúde. O que falta, então, é uma boa gestão desse sistema e que o volume de recursos que a gente gasta em termos de saúde sejam mais eficientes e eficazes. Então, nós passamos a depender da China e, no momento de crise, a China não entrega e temos desabastecimento de equipamento. Tanto a OMS quanto o nosso Ministério de Saúde não falaram da necessidade de colocação de máscara. Isso também aconteceu na França, porque não havia máscaras suficientes para todos. Ou seja, eu só posso assumir, quando começou a se levantar, olha, mas dá para fazer uma máscara caseira, etc. Então, é que começou a mostrar que a máscara é fundamental na prevenção da doença. E, se a gente olhar as fotos da gripe espanhola, eles estavam todos de máscara. Quer dizer, se era uma tecnologia de prevenção que funcionava há 100 anos atrás, por que não se colocar isto já há mais tempo? Então, aqueles que têm que sair do isolamento, seja porque eles têm trabalhos emergenciais, seja porque têm que fazer algumas compras ou fazer algum pagamento, eles colocam sua máscara, põem sua luva e estão mais ou menos protegidos
tomando certo cuidado. Ou seja, houve uma omissão porque havia uma constatação de que não tinha máscara suficiente para todos nós. Quer dizer, não foi só o caso do Brasil, foi também o caso da França, que foi que também que é um país desenvolvido, que tem um bom sistema de saúde, mas que absolutamente não tinha máscaras, né? Então agora também lá todos andam mascarados com máscaras feitas em casa e pelo menos ligeiramente. Lá a política de isolamento é muito mais rígida. Houve, os dados de hoje, que houve 800 mil multas de pessoas que saíram na rua e não havia permissão. Você tem a permissão de andar uma vez por dia no seu bairro, até 500 metros da sua casa, para adquirir alimentos ou produtos farmacêuticos, nada mais do que isso. E você tinha, então, 800 mil pessoas, que é 1% da população da França, que foi multada nessa política de isolamento. Bom, então, agora vem a nossa pergunta. Considerando as características da globalização que nos vimos na nossa primeira aula, quais os sinais de desglobalização que vocês observaram, né? Em função, quer dizer, são o quê? Valores liberais e quais? Concentração da produção, papel do Estado, quer dizer, dentro de toda aquela produção, concentração geográfica, quer dizer, quais são os indícios que a gente tem de que está havendo uma desglobalização. Então, eu estou esperando aqui o chat, por favor, responda. Enquanto isso, eu vou beber um pouco de água. Eu tenho aqui. Protecionismo. Peraí, vai devagar, que senão eu não consigo ver. Protecionismo, tem que baixar aqui. Tem que baixar um pouquinho, Mira, senão eu não leio tudo. Protecionismo, aumento da desigualdade nas organizações internacionais mais enfraquecidos, governos aplicarão medidas emergenciais e depois relutarão para retirá-las, o que não muda a natureza e conflito da política mundial. Então, aqui foram, recrudescimento do papel do Estado, produção voltada apenas para o mercado interno, fechamento de fronteiras. Então, vocês foram nos pontos, né? Então, na realidade, o que a gente vai ter? Mais alguém que tem mais alguma ideia para ser colocada? Mais alguém? Bom, então vamos lá. Então, esses indícios, eu tenho aqui, resumo, mundo menos próspero, menos aberto e menos livre. Papel do Estado com maior intervenção na economia. Certo, então vamos lá. Então, o que eu apontei como indícios de desglobalização e também de uma nova ordem que imagino que está se organizando? Então, em primeiro lugar, no início desse ano, os documentos de estratégia já falavam de slow globalização. Então, quando começou aquela briga do Trump com os chineses, né, e quando o próprio Obama, para responder à crise de 2009, falava de que vamos fazer o Made in America, vamos consumir Made in America, eu comecei, então, já a questionar e já introduzir ideias protecionistas, né? Que se aceleraram em termos da política do Trump, que foi eminentemente contra a China e também contra a Europa, né? Em termos que impôs restrições e alíquotas para produtos que vinham da China e que vinham da Europa. Então, já se falou de uma slow globalização, mas nenhum economista, nenhum sociólogo, nenhum político, no início desse ano, imaginou que haveria um questionamento
desse modus operandi a nível internacional e que ele foi resultado de um inimigo invisível, quer dizer, podia pensar que haveria uma guerra, né? Estava lá a Coreia do Norte, Estados Unidos, não sei o quê. Bom, ou a questão de Taiwan com os chineses, quer dizer, havia indícios de conflito, mas que o inimigo invisível, né, um vírus, que não é nem é vírus, é uma proteína, que colocasse o sistema capitalista e que mostrasse que o sistema capitalista estava doente há muito tempo e que grande parte dos líderes, né, porque hoje a gente vota, não é apenas no Brasil, mas em outro lugar, o cara que faz artista de cinema, outro que, sei lá, pessoas que são muito pouco preparadas e que não têm envergadura para responder grandes problemas como o resultado dessa pandemia, que não são apenas na área da saúde e da mortalidade e da manutenção da população, da qualidade de vida da população, mas também com resultados econômicos extremamente fortes, né? Então, os chineses, essa ideia que a gente tinha de slow globalização, os chineses buscando um reconhecimento, como diriam os psicanalistas, né? O Lacan que falava, né, do reconhecimento. Quando o Fernando Henrique conta uma história que havia um conflito entre a China e os Estados Unidos, e aí o presidente chinês falou para ele, mas quem é ele? Quantos anos os Estados Unidos têm? São 400 anos, nós estamos aqui há 2.000 anos. Quer dizer, a China contesta até o nome dela ser emergente, porque ela se considera que ela já foi o polo, né, daquela economia naquela época, e que ela perdeu aquela hegemonia e agora ela quer retornar essa hegemonia. Então, ela provou economicamente que é capaz, ela começou copiando produtos e agora tem tecnologia própria e ela busca, então, reconhecimento, né? E, obviamente, uma expansão, porque andou comprando empresas e monumentos no mundo inteiro, né? Bom, então, na realidade, a China ela desafiou o equilíbrio que havia pós-Guerra Fria, né? Porque lá, depois da guerra, Estados Unidos apareceu com uma liderança, ajudou a Europa a sair da guerra, fez o Plano Marshall, que deu uma influência maior na Europa, e essa influência era importante para conter o bloco socialista. Quando acabou a questão do Muro de Berlim e veio a globalização, parecia que a Guerra Fria acabou, né? E agora o que a gente tem é um conflito que não é de armamento, mas é um conflito para uma hegemonia política. E a própria China, então, vai buscar, ela agora tem uma grande influência na África, inclusive está ajudando a África agora em termos de combate ao vírus, e tem uma grande influência em todos os países que exportam, notadamente, para a China. Bom, a União Europeia, por sua vez, então, está enfraquecida pelo Brexit, quer dizer, o Brexit foi a saída, né, do Reino Unido e que começou a parecer que a Europa poderia se desmoronar a partir disso, né? Embora ela seja uma ilha, não está no continente, mas houve um questionamento, né? Então, na realidade, esse vírus, né, esse inimigo invisível, expôs a vulnerabilidade extrema de um sistema com base capitalista assentado sob a globalização selvagem, capaz de provocar o colapso internacional de uma cadeia de valor com perda de soberania sobre produtos essenciais. Então, é disso que se trata. Quando vocês apontaram que há uma questão da volta do papel do Estado, maior intervenção,
tem a ver, ou fechamentos de fronteira, tem a ver com essa questão da soberania sobre produtos essenciais. Você sabe que, por exemplo, os Estados Unidos ele prefere importar petróleo do que exportar, porque ele quer ter sempre internamente uma reserva, né, em caso de guerra. Isso era mais intenso na época da Guerra Fria. Então, alguns aspectos de abastecimento estratégico os países têm que ter, nem que seja para atender no descompasso entre oferta e demanda de um mês, mas não pode ficar à mercê dessa economia internacional. Foi isso a grande conclusão dessa crise. Bom, os sinais, então, como vocês salientaram, fechamento de fronteiras, redução do tráfego aéreo, os Estados Unidos com o discurso American First, aqui tem o R a mais, chamando o vírus de Chinese virus, quer dizer, atribuindo ao vírus uma conotação negativa, o vírus comunista, o vírus chinês, né? A União Europeia também deu sinais que não ajudou a Itália, que é um país membro, no início do grande problema no norte da Itália, em termos de contaminação. Quer dizer, agora, hoje, a presidente da Comissão Europeia pediu desculpa para a Itália, né? O próprio Macron, que no discurso há 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, falou que agora, acabando essa luta contra o vírus, a ideia é retomar o controle da soberania da França e Europa soberanas. Ou seja, uma vez que ele é Europa, né, ele defende a bandeira da Europa, ao menos que a Europa seja soberana, porque aí os países são vizinhos, né, é mais fácil você ter o deslocamento dos produtos, né? Então, ele explicita delegar nossa comida, delegar os nossos remédios e o nosso meio ambiente para os outros, isso nunca mais, né? Também se mostrou que não há cooperação, que cada um por si, né? Aquela ideia da competição selvagem, porque você tem um contrato com a China, os Estados Unidos mandam 6 aviões, eles te pagam a multa e dão o produto dos Estados Unidos. Quer dizer, não houve nenhuma... os países do G20 não se sentaram e falaram: bom, eu preciso disso, eu preciso daquilo, como é que a gente vai fazer? Vamos negociar, você pega isso, faz aquilo. Não, foi cada um por si, cada um usando sua força política, né? E uma economia de guerra, os preços sobem, né? E a capacidade de abastecimento, portanto, vai depender notadamente da força política. Bom, faltou a parte do Estado, eu vou falar mais tarde. Faltou algum indicador que vocês salientarem, que eu não falei? Sim, o enfraquecimento dos blocos econômicos, muito importante, né? Porque, na realidade, como eu vou ter uma globalização maior, então eu não vou prestar atenção no meu bloco, exatamente o que o Macron está reivindicando agora, de retomar o controle e soberania no bloco, no caso, a União Europeia, e uma perda, né, então, dessa ideia de globalização. Bom, como é que, então, seria essa economia mundial pós-crise? Quer dizer, isso aqui são observações minhas, né, de alguns economistas, filósofos e médicos que eu estudei. Estudei muito essa semana para preparar essa aula. Então, em primeiro lugar, todos indicam que a gestão da crise é complexa, né? Do ponto de vista da saúde, as previsões são, embora o nosso ministro de Ciência e Tecnologia diz que já vai ter um remédio no mês de maio, Deus lá sabe como, mas, enfim, pode ser que Deus seja brasileiro,
E as previsões em termos internacionais são de que a vacina e os remédios, a comprovação do protocolo do remédio vai se dar no médio e longo prazo. Ou seja, nós vamos ter, embora alguns países que já achataram a curva vão poder flexibilizar, nós vamos ter ainda alguns períodos, né, de políticas de prevenção, e as más línguas dizem que o ano que vem o vírus pode voltar, uma vez que não tem uma vacina, né? Bom, do ponto de vista econômico, o Fundo Monetário prevê uma queda de 5%, de 3% do PIB internacional, e os mais pessimistas falam que o PIB, que está em 85 trilhões, vai passar para 20 trilhões, ou seja, que vai haver uma queda de 70%, né, de 60% do PIB. Né? Então, uma coisa importante. Também se questiona se a atividade econômica fim crise vai ser retomada em forma de U, Y ou de Nike, né? Daquele símbolo do Nike. Você vê aqui a evolução do PIB, e vocês veem a crise de 2007 e 2009, que foi menos importante do que essa que a gente está passando. Né? Você vê que aqui a gente tem 3 indicadores: mercado emergentes, né? E o mundo inteiro, né? E economias já desenvolvidas. Né? Então, a gente vê que o movimento com a globalização ele é acompanhado por todos. Né? Então, eu tenho, apenas na crise de 2007, 2009, os países emergentes, porque tinha uma chamada nova classe média, conseguiram reagir melhor durante algum tempo, mas acabaram caindo na crise também. Então, aqui a gente vê que 2007 e 2009 foi um Y, né? Foi um Y, não foi o U, né? Porque o U eu vou ter uma queda mais suave, vou subir também mais arredondada, vou subir mais suavemente. Aqui não foi bum, bum, né? Quer dizer, caiu e voltou. Voltou em 2007 e 2009, que os governos, então, compraram todas as dívidas do banco, né? E dos bancos e se endividaram eles mesmos. Né? Então, foi uma estratégia para ajudar o setor financeiro. Né? Bom, se for pelo Nike, o símbolo do Nike, então isso vai levar muito mais tempo, né, para subir, né? Porque vai ser uma subida gradual. Então, meu crescimento pós-crise, né, vai depender muito da maneira que cada um dos países vai responder. Obviamente, as respostas serão distintas. Né? Houve um efeito dominó nas bolsas. Né? As grandes empresas estão dizendo que não vão pagar dividendos, vão pedir permissão para não pagar dividendos. E se colocou, quando todas as nossas relações eram mercantilistas e pecuniárias, né, a gente viu até nas relações pessoais, se voltou a falar de relações humanas. Né? Então, se a gente ouve os políticos e os ministros de saúde falar, se fala na preservação da vida, na prioridade em termos da vida, e não colocando a atividade econômica em segundo lugar. Ou seja, se eu não tiver vida, eu não vou ter atividade econômica. Porque se a gente não pensar dessa maneira, gente, pensa bem, esse vírus é um vírus devastador. Ele mata velho e pobre. Então, se a gente não toma as medidas corretas, a gente pode ser identificado como perverso. Então, a população pobre não é importante em termos do meu emprego formal, ela me custa caro como ajudas e transferências governamentais, então é melhor que ela morra, porque aí é menos despesa que eu tenho. Os velhos estão lá, a Previdência previa que um velho vivesse entre 60 e 70 anos, eles vivem 90, minha mãe tem 93, minha sogra morreu com 99, ou seja,
as previdências quebradas. Se esses velhos morrerem, ajuda o Estado. Então, aqueles países que não estão levando a sério, ou é uma ignorância, ou efetivamente estão buscando eliminar a população pobre, negra, né? Nos Estados Unidos são os latinos e os negros, e a população pobre, né? A população pobre e de velhos. Ou seja, é uma questão humanitária, né? Se a gente está aqui, se houve o desenvolvimento da medicina, todos têm que estar vivos e a gente tem que buscar melhorar a qualidade de vida desses vulneráveis e não incentivar ou negligenciar um sistema para que ele venha a desaparecer, né? Então, eu fiz esse parênteses porque eu fico, às vezes, chocada, né, com o que eu vejo em termos de política. Bom, então, eu vou também discutir o humano, né, e eu vou também rever o papel do Estado das empresas. Vocês já identificaram isso nos seus sinais. Eu vou ter um reforço do papel do Estado na economia e tudo que a gente aprendeu na segunda aula sobre a redução do papel do Estado e o fim da história, né, do Fukuyama, acabou. Os Estados estão investindo e gastando dinheiro, transferindo rendas para empresas e população e não estão levando em consideração, no momento, a questão orçamentária. Vocês vão ver, vou mostrar na Europa, o Estado está previsto uma política de nacionalização de empresas. Nós acabamos de privatizar a BR, estamos na contramão, o mundo está privatizando as empresas, porque o preço dela, nacionalizando as empresas, porque elas estão com um preço muito baixo e não querem que haja compradores estrangeiros aproveitando dessas oportunidades. Vou mostrar isso, que já é um caso na Europa, uma decisão da Comissão Europeia. Bom, então, se essa recuperação vai se dar em Y, ótimo, que ela vai ser muito rápida. Parece que não será. U, mais ou menos. Se for naquele formato do Nike, vai levar muito tempo, né? Então, muitos acham que esse modo de funcionamento não vai haver recuperação, vai haver uma mudança na forma que as economias se relacionavam, né? E o indicador que ela não funcionava, do ponto de vista ambiental, é o crescimento, é o aquecimento global, e, do ponto de vista da renda, é a questão da grande desigualdade de renda que existe em todos os países. E com essa desigualdade de renda e com a privatização que houve no serviço de outros serviços públicos, eu tenho, então, uma população desprovida de serviços de saúde, né? De serviço de saúde, de serviço de saneamento, de serviço de energia, de telefone, etc. Bom, então, não será fácil, é uma gestão complexa, ela vai se dar em função da situação que o país já se encontrava antes da epidemia, vai se dar em função da sua força dentro da economia internacional para poder se impor também em termos de relacionamento, e vai se dar em função da elite, né, que vai determinar, que vai planejar e que vai tomar as boas decisões em termos de um futuro para cada um dos países que a gente está tratando. Bom, aqui, então, é o crescimento, eu mostrei lá já o U, né, o Y, né, a gente quer rezar que seja. Você vê que aqui em 2020 já simularam o Y. O cara que fez esse gráfico é um otimista, né? Ele acha que bateu e vai subir 2 anos depois. Bom, algumas coisas positivas, né?
além do questionamento do modus operandi que estava com externalidades negativas, né, em termos ambientais e de renda, a gente conviveu, quer dizer, toda essa política de isolamento, de trabalho remoto, ela começou a mostrar para as empresas que eu posso ter mudança nas relações de trabalho tradicional, quer dizer, não na mudança apenas da legislação de trabalho, né? Mas que eu posso ter uma economia desmaterializada, imaterializada, eu posso ter a distribuição por delivery, eu posso ter aulas por EAD, quer dizer, nós aprendemos a fazer educação à distância com essa pandemia, quer dizer, eu nunca tinha aberto um Zoom na minha vida, e eu tento cada vez, né, eu tento melhorar até a imagem, né, que eu apareço, primeiro aparecia preta, enfim, nós estamos dando até uma orientação aos nossos professores, como trabalhar com essa questão de à distância, das perguntas que tem feito, da dinâmica dos alunos participarem mais. Aliás, vocês podem me interromper se quiserem fazer uma pergunta. Enfim, o mundo está mudando do todo empreendedorismo digital, da economia colaborativa, que agora está cada vez mais compartilhada e colaborativa, né? Então, na realidade, algumas empresas percebem que não há uma necessidade de ter um prédio para funcionar, porque o home office, né, ele funciona muito bem e que eu possa, uma vez ou outra, alugar um escritório para reunir, se eu quero discutir com a diretoria, etc. Desde que cada um tenha a sua função. Não estou falando de uma fábrica, mas empresa de serviços, né? Você não precisa ter prédios, você não precisa ter shopping, você pode comprar os seus produtos pela internet, como a gente está fazendo. E você vai ter somente ações presenciais para ser agradável, para encontrar seus amigos, para fazer um esporte, mas tem vários serviços que você pode fazer à distância, né? E você onera menos as empresas. Então, se cada um, por exemplo, cada um estiver trabalhando em casa, você tem que ter um computador, ter uma certa concentração, porque trabalhar em casa não é fácil, né? Porque sempre tem alguém que vem perguntar, alguém que quer fazer alguma coisa e interrompe. Mas se a gente tiver uma certa disciplina e a gente se imaginar que eu estou no trabalho e a gente consegue trabalhar. Nós aqui, na nossa equipe, a gente está conseguindo trabalhar quase perfeitamente, né? A gente, às vezes, precisa se azeitar, porque a gente não tem essa proximidade uma perto do outro, mas estamos aprendendo a lidar com isso. Então, eu acho que essa coisa do isolamento, né, ele acabou mostrando que existem outras maneiras de funcionar e que são maneiras mais baratas para as empresas, né? Porque eu não preciso ter um local tão grande, ou posso ter só reuniões. Então, todas as empresas de serviços podem funcionar por internet e, então, acelerar esse modelo de economia colaborativa e do e-commerce, né? Como já estava havendo já um indício que estava funcionando muito bem, né? Então, eu acho que vai haver uma certa mudança dessa relação, né? Quer dizer, várias empresas vão preferir, sobretudo numa época de crise, em que eu tenho menos recursos, eu vou preferir diminuir os escritórios e trabalhar remotamente com a minha equipe quando a minha atividade permitir. Bom, um outro aspecto de mudança fundamental é uma questão da autonomia. Agora eu vou buscar, como a gente falou, numa economia de guerra, eu tenho que ter um mínimo, né, de abastecimento de segurança. Eu tenho que ter
o mínimo da minha necessidade de alimento e da minha necessidade de remédios e reforçar as empresas que são intensivas em mão de obra. No caso de alimentos, a gente já tem na questão dos alimentos naturais, né? Quer dizer, parte da população que tem poder aquisitivo quer comprar produtos, né, sem agrotóxicos, paga mais caro, né, e acaba sendo a produção mais local. Na Europa isso é muito comum, em Londres a gente tem mercados locais, na França também eu tenho grupos que fazem abastecimento local, né, por exemplo, nas escolas, grupos de produtores que fazem lista com os pais e vêm, custa um pouco mais caro, mas eu tenho uma garantia que aquele produto viajou pouco, que a qualidade da saúde, o impacto na saúde dele vai ser melhor, porque não vai ter agrotóxico, não vai ter nenhum defensivo agrícola. Bom, então, essa rastreabilidade, né, que a gente tem em alguns produtos, como madeira, alimentos, ela vai se dar, e eu vou dar preferência a uma produção local. De fato, se vocês verem aqui uma pesquisa que aconteceu essa semana na França, e foi perguntado para os franceses se eles gostariam que a produção fosse realocada dentro da França. Então, 47% disseram sim, de qualquer maneira, e outros falaram sim, 42% disseram sim, teve 89%, né, que é bastante significativo. Né? E perguntaram se ele pensa que depois a sociedade vai mudar ou vai funcionar da mesma maneira. 61% falaram que a sociedade não vai mudar da mesma maneira. E aí fizeram a pergunta fundamental: você está disposto a pagar mais se as empresas se relocalizarem na França pelos seus produtos? Você está disposto a pagar mais? Responderam 57% que sim. Ou seja, se a gente pensar numa visão macro, o que a gente tinha? A gente tinha as indústrias concentradas, onde produziam mais barato. O consumidor, nós tínhamos, então, como impacto positivo, comprar produtos baratos. A gente nunca comprou roupa tão barata, estou falando assim, sem marca, né? Roupa para o dia a dia. Sapatilhas, essas sapatilhas chinesas que custam um preço que a gente nem imagina como são fabricadas, de tão barato. Camiseta, todas essas coisas que ficaram muito baratas, né? Porque estava sendo produzido lá. Em contrapartida, como eu desindustrializei, o Brasil desindustrializou, grande parte da Europa, com exceção da Alemanha, desindustrializou, o que acontece? Criou desemprego. E aí eu vou ter que pagar seguro-desemprego, né? Eu vou ter que. Se eu não pago seguro-desemprego, que é o caso do Brasil, que eu pago só 3 meses, então eu vou ter o quê? Eu vou ter violência urbana, eu vou ter roubo, tudo isso vai custar mais para o Estado. Ou seja, eu economizo, né, em termos do preço dos produtos, a classe que pode consumir, né, consome mais barato, a classe baixa também consegue consumir mais barato em produtos novos, nada de segunda mão. Eu mantenho mais ou menos o meu nível de inflação, porque meus produtos são mais baratos, mas eu tenho um custo social elevado. Eu tenho essa desigualdade que vocês viram nos gráficos, né, e nos mapas, e eu vou ter, então, o custo dessa desigualdade, que vai ser ou um custo de controlar a violência, segurança, polícia, etc., né? Empresa de segurança, polícia, seguro privado, etc., ou maior custo de saúde, porque ela vai ser mal alimentada, vai ter péssimo saneamento, então eu vou ter infecções. Então, eu tenho ou um seguro-desemprego. Então, eu vou ter um custo em termos de Estado,
as empresas ficaram lindas, maravilhosas, produzindo muito barato, e o Estado está, então, onerando com todo esse custo dessa massa de desempregados que existe, né, que foram resultado dessa concentração, dessa globalização produtiva. Bom, então, eu vou ter... essa aqui é o resumo do que eu falei, 92%, né, acham que eu tenho que realocar a indústria, a agricultura e a farmácia para estar no território francês, né? Bom, um outro aspecto, então, de questionamento que passa a ocorrer é a hegemonia dos valores liberais que vieram com a globalização e se consolidaram com o consenso de Washington, né? Controle do orçamento público, tudo que o Paulo Guedes fala, tem que controlar o orçamento, tem que ter responsabilidade, a lei de responsabilidade fiscal, né, que ele sempre chama, né? Agora chegou até o Rodrigo Maia hoje colocou que ele falou em fake news, porque ele diz que o rombo seria de 290 milhões de reais desse empréstimo dos governos desses municípios, em relação à recuperação do ISS, e, na realidade, isso suposaria que não haveria nenhum ISS nos estados. Enfim, então, eu tenho toda uma política de orçamento público e privatização das empresas para levantar dinheiro, né? Uma globalização, laissez-faire, laissez-passer, então eu tenho um aumento das transações de mercadoria de suprimento, né? Então, isso deixou de ser. Agora, eu tenho grandes transferências de todos os países para a população e para as empresas, em particular as empresas de pequeno porte, que são intensivas de mão de obra. Mas também eu estou investindo em empresas de grande porte, né? Porque eu quero manter a minha economia funcionando e eu tenho que dar um suprimento para a minha população. Então, no caso brasileiro, a gente tem R$600 que o governo está dando, né? E que será dado para 2 meses e está pagando durante 2 meses, né? A suspensão do contrato de trabalho, né? Para até 3 salários mínimos. Muito bem. Então, eu estou tentando manter o emprego, eu estou tentando dar o mínimo para aquela população que está desprovida, que não pode trabalhar no informal e que está isolada, né? Também houve o questionamento da governança a nível global, né? Porque a gente tinha uma ideia que tudo funcionava com uma ética, que eu tinha o G20, o G7, as organizações das Nações Unidas, e que a gente viu hoje é que há uma competição desleal e que não houve nenhum consenso de ajuda para os países mais pobres. Quer dizer, hoje, ontem, o Fundo Monetário ele prolongou a dívida dos países mais pobres em 12 meses, mas eu não tenho, quer dizer, sei lá, endividei para frente, né? Mas não tenho assim, bom, então eu vou mandar médicos para os países pobres, eu vou mandar máscaras para os países pobres. Não, a gente tem a China ajudando a África, porque é uma área de influência dela, né? Ela importa recursos naturais da África e comprou várias empresas na África e também fez doações para algum país que tinha um relacionamento, mas não há nada organizado, ninguém se reuniu para discutir uma proteção ou uma saída dessa crise a nível global. Cada país ou cada bloco está olhando para si e está tentando, né, sair dessa sozinho. Né? Não está havendo uma busca, né, de um consenso internacional, até num possível plano Marshall, uma coisa desse tipo. Né? Então, o fracasso do livro do G20 já agiu em conjunto, né, porque eles podiam já ter previsto e bloqueado as fronteiras bem mais cedo, né, para não exportar. Nós tivemos aqui, como a gente teve grande imigração italiana
no século passado, a gente teve muita gente que foi contaminada na Itália, né? Então, não houve essa, né, barreira, não houve uma política de dizer, olha só, é uma pandemia, a própria OMS demorou a definir que é uma pandemia, e, na realidade, o que a gente vai ter, então, é uma difusão, né, desse vírus, dessa proteína, né, que começou na classe alta e que agora vai matar a classe mais baixa, né? Então, na realidade, com exceção desse adiamento, né, o prolongamento da dívida junto ao Fundo Monetário por 12 meses, não há nenhuma tentativa de aliviar os países mais pobres, nenhuma ajuda específica em termos dos países mais pobres. Bom, e aí vocês falaram do aumento do papel do Estado, né? Há uma transferência para a população e empresas sem controle fiscal, em função do que se considera necessário. Você viu que o governo brasileiro aprovou primeiro, o executivo, R$ 200 por mês, a Câmara determinou que 500 era mais adequado, e o governo então falou, não, então 600, que aí vamos fazer o... Então, está havendo, então, R$ 600, e o presidente hoje, na nomeação do novo ministro, falou que gastou 800 milhões de reais e pode chegar a 1 trilhão, bilhões de reais, e pode chegar a 1 trilhão de reais. Nos Estados Unidos é 1 trilhão de dólares, né? Ou seja, 5 vezes mais. E, na realidade, ele acha que a decisão de isolamento foi dos governadores e que ele não gostaria, ele deu a entender que não gostaria de se comprometer por mais do que ele se comprometeu. Em termos da Europa, então, a vice-presidente da Comissão Europeia diz que vai haver, além do plano de nacionalização de empresas que alguns países estão já analisando, né, mas não é um consenso na comunidade europeia, ela diz que há uma diretriz que as empresas europeias não sejam compradas por chineses a preços baratos, e que ela, então, a comunidade europeia admite que os estados, que os governos entram de sócio dessas empresas, comprem, né, parte dessas empresas para que elas continuem europeias. Porque a ideia é de que, com a crise, tudo fica muito barato e que, então, os chineses, que estão numa situação melhor, não estão tão melhor, mas estão melhor, que venham e continuem comprando ainda mais que já vem comprando. Então, é uma reação, vocês podem ver, porque ela não falou de estrangeiro, ela falou dos chineses, né? É uma reação em relação a essa tentativa dos chineses de investir à direita, né, em todos os países. Bom, então, o aumento do papel do Estado que vai se fazer em termos das transferências, né, das ajudas que se dá ao governo e a empresas, e a questão de nacionalização de empresas e de limite, né? Por exemplo, na Suíça, você não pode comprar um imóvel, né, se você for estrangeiro, existe um limite. Você só pode comprar se algum estrangeiro vender. Existe um limite para a compra, para que continue sendo nacional. Então, isso vai estar se colocando dessa maneira. Então, isso tudo é uma antiglobalização, né? Porque o antiliberalismo, né? Porque o liberalismo pagava aquele que tivesse dinheiro e como é que é? O dinheiro não tem cor, não tem, enfim, era mais ou menos esse tipo. Bom, então você vê, nesse papel do Estado, a gente viu no texto do Fukuyama que houve uma mudança, né, uma redução do escopo das funções do Estado e os Estados, né, seriam avaliados segundo a sua força de implementação de política. E que agora, então, que o movimento foi de redução do papel do Estado, como a gente viu, e agora, então, a gente vai ter o contrário, né? A gente vai estar dessa situação
do segundo gráfico, a gente vai voltar para o primeiro gráfico, né? Não exatamente, mas em termos de caminhos, né? Nós vamos, então, optar e ter um caminho oposto do que a gente havia desempenhando. Só para finalizar, então, eu peguei assim, alguns indicadores do que vai acontecer com os países, né? Vocês veem que eu tive que especular muito, ver tudo que está sendo escrito e tal, para poder fazer algumas conclusões com vocês, né? Então, há uma previsão que os Estados Unidos vai ter uma queda de crescimento, segundo o Fundo Monetário, de 6%, né? Enquanto que a economia, como eu havia dito, está prevista de uma redução de 3%. Eu acho que isso é muito otimista, né? E uma redução de 5,3% no Brasil. Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos, a previsão é que a queda do produto interno bruto seja maior do que a queda que vai acontecer no resto do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia do desemprego nos Estados Unidos, a gente tem 5 milhões de pessoas a cada semana pedindo seguro-desemprego. Então, nós estamos na quarta semana e está em mais de 20 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. O que está sendo colocado pelos especialistas, os 5 milhões de empregos que foram criados, né, a partir da crise de 2007 e 2009, se perderam em uma semana, e ainda teve 3 semanas. Né? Então, na realidade, eu vou ter uma posição bem inferior à crise de 2007 e 2009, porque eu perdi 20 milhões de empregos. 20 milhões que estão pedindo seguro-desemprego. Né? E eles dizem que isso pode chegar, né, de especulações não otimistas, que pode chegar até 20% da população ativa. Né? Então, outra coisa também é a questão da doação que o Trump está fazendo, né, do Corona Voucher, né, que ele chamou, que está dando $1.200, se não me engano, o valor exato, para cada família, para cada pessoa, né? Mas que ainda não, 1 trilhão, né, ainda não chegou, quer dizer, ainda não aqueceu a economia, ainda não começou a ser distribuído. Né? Foi discutido, passou no Congresso, mas não foi ainda implementado. Né? No que tange à China, hoje deviam sair, até olhei antes da nossa aula, se saíram os dados ainda não saíram. Hoje deviam sair os dados do PIB do primeiro trimestre na China. As projeções são que haja uma redução de 6,5% num trimestre, né, gente? E esse péssimo desempenho não se verificou nos últimos 30 anos. Quer dizer, desde que a gente teve a abertura em 76, a China vem observando taxas de crescimento muito fortes e que, apesar de todos irem comprar na China, né, ela perdeu em posição relativa. Alguém está mandando aqui, a partir do fato que a população mais pobre apresenta, esse auxílio do governo pode ser um teste caso a economia demore a crescer juntamente com a dispensa de renda para uma porcentagem de renda mínima universal. Olha, isso aqui o Suplicy, viu, Renato? O Suplicy sempre colocou a questão da renda mínima, né? E numa situação de crise como agora, não só a gente teria já um banco de dados com essas pessoas, né? Que é a dificuldade que o governo tem, quer dizer, as pessoas mais humildes que eu conheço, uma recebeu, que estava no Bolsa Família, recebeu já o dinheiro, e os que não estão no Bolsa Família estão em análise, né? Embora o imposto de renda delas diga que eles não tiveram a renda, etc. Então, falta esse banco de dados não está funcionando. Se eu tivesse essa renda mínima universal, seria já mais fácil nesse sentido. Né? Bom,
Em termos, então, do qual seria essa posição, né? O Fundo Monetário diz que a China vai crescer apenas 1,2% em 2020, o que é muito pouco, então ela não vai ser beneficiada, quer dizer, a visão do fundo é que ela não vai ser beneficiada nesse momento, porque ela não vai poder exportar para os outros países, ela é uma grande exportadora, né? Não, porque existem outros produtos que ela exporta que não são os de máscaras e de equipamentos de proteção, né? E também as fábricas de comércio ficaram paralisadas, né? Várias semanas, né? Por causa da epidemia, né? A ideia é que ela vai ter uma perda de 17% esse ano nas exportações. Isso para o Brasil é péssimo, porque nós exportamos matéria-prima para ela, se ela não exporta produto acabado, ela também não vai exportar para nós, ela não vai importar produtos brasileiros. Bom, a União Europeia, então, é mais complicado, né? Porque com a saída da Inglaterra do Brexit, ela está mais fragilizada, né? A ideia é que ela tenha uma queda de 3%, né? Nos últimos 30 dias, o setor de serviços e de comércio industrial diminuíram de 15% a 20%, 3% de queda foi nos últimos 30 dias, né? Setores que pararam de trabalhar, por exemplo, a cidade de Paris, que é a cidade mais visitada do mundo, Londres, que é a segunda cidade mais visitada do mundo. Paris tem 89 milhões de turistas ano, né? Que é equivalente à população francesa. Imagina você ter uma população inteira visitando a cidade, obviamente que em diferentes momentos. Então, o turismo, a cultura, quer dizer, todos os empregos que giravam em torno de turismo, de cultura, tem até uma charge mostrando a Mona Lisa no Louvre, assim, dizendo enfim sóis, né? Porque o quadro da Mona Lisa fica assim com mais de 400 pessoas em volta. Então, há uma queda de alguns setores completos, né? Mas, em termos de emprego, a situação está melhor que os Estados Unidos, porque há uma política de manutenção do emprego, como a gente tem aqui, o governo então está pagando parte dos salários, então está uma política melhor. Bom, a Alemanha é a que está melhor, né, porque ela não se desindustrializou nos últimos 15 anos, ao contrário da França, da Itália e dos demais países, e ela se fortaleceu em termos da sua indústria, né? Então, ela pôde responder melhor, porque ela não teve problema de abastecimento, nem de equipamento, nem de máscara, nem de absolutamente nada. E a taxa de mortalidade, ela pode fazer a testagem, e a taxa de mortalidade na Alemanha foi a mais baixa possível, né? Então, a gente tem aqui também uma previsão de queda, né, no caso europeu. E aí, chegando nos países de baixa renda, pegando o caso da África, né, a África está sendo ajudada pelos chineses, né, de uma forma não organizada, mas está sendo. Os países são completamente desprovidos, né, de uma infraestrutura de saúde, então há uma política de isolamento, com 70% da população no informal. Uma política de isolamento significa falta de renda, e está havendo um fenômeno muito interessante na África e também na Índia, que é o êxodo urbano-rural. As pessoas estão saindo das cidades, estão sendo taxadas de isolamento horizontal e estão indo para a sua região de origem, na região rural. A grande surpresa na África é a África do Sul, onde o nível de contaminação é muito baixo. Inclusive, está sendo estudado, eles se prepararam, fizeram isolamento também, mas não tem entrada no hospital. Então, há duas hipóteses que estão sendo analisadas pelos cientistas. Uma que ela maciçamente tem uma vacina contra a tuberculose,
e que há muitos casos de AIDS na África e a grande parte da população toma esse coquetel de AIDS. Já se mostrou que o coquetel de AIDS tem alguma coisa positiva no tratamento desse vírus. Ou seja, está se estudando por que a África do Sul escapou dessa questão pelo menos por enquanto ela está muito bem, todo mundo está esperando no hospital e ninguém vem, né? Só se vier agora de outros países. Bom, e aí na América Latina a gente tem, nós somos exportadores de commodities, né, de recursos naturais, em grande partida para a China, e o pessoal disse que o Mercosul não deu certo nos últimos anos, porque a China é nosso Mercosul, quer dizer, todos importam da China e vendem para a China. Então, obviamente, com a crise da China, numa queda das exportações chinesas, vai haver uma queda nas importações e diminuição de recursos na América do Sul. E a infraestrutura de saúde de vários países é bastante rudimentar, né? Todo mundo ficou chocado com o caso do Equador, que os mortos são deixados na rua. Não, graças a Deus não é o caso do Brasil. A essa crise, né, que já se deu na China, se adicionou essa diferença de estratégia da Arábia Saudita e da Rússia em relação ao preço do petróleo. Então, por exemplo, o barril da Petrobras está a $35 no mercado internacional e parece que os preços nos postos de gasolina no Brasil baixaram, né? E um aumento da pobreza, porque a gente tem uma grande proporção de informais, né, no Peru, na Argentina e no Brasil. Então, o confinamento ele tem uma repercussão muito mais rígida, né, na população pobre, né? No caso brasileiro, a gente tem 13 milhões morando em áreas consideradas de comunidades, de favela, né? Uma grande concentração demográfica, uma superlotação das habitações e condições sanitárias precárias. Além disso, quer dizer, que atrapalha o isolamento, além disso, grande parte dessas pessoas trabalham, né, nas áreas, ou no supermercado, ou no hospital, ou na segurança, e tem ainda a questão do estigma da doença e do seu contágio. Então, muita gente está doente, não diz que está doente, né, acaba contaminando os outros, porque existe o estigma da doença, né? Então, a situação está mais ou menos precária, mais ou menos não, precária para a população de baixa renda. Então, é um vírus que começou nos países da América Latina com a população mais abastada, que viajou, e ela, então, se alastrou e vai, então, repercutir naquela população que já estava fragilizada, né? Seja em termos das condições de habitação, seja em termos das condições de saúde e de renda, seja nas suas condições sanitárias. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu que a nossa globalização devia estar bem frágil, porque um vírus, né, um invisível, conseguiu desestruturar todo um sistema que estava funcionando com valores, com instituições nacionais e internacionais que estavam dando suporte a essa globalização e ao liberalismo, né, esse consenso liberal que veio junto, né? E que nós temos perspectivas de mudanças, né? Existem os otimistas que dizem que o mundo agora vai ser melhor, porque os valores da globalização e os resultados em termos de externalidade, de renda e de aquecimento global, então, não vão existir. Quer dizer, o otimismo em São Paulo é de que
o índice de poluição do ar baixou, obviamente, se não tem ninguém andando de carro, se as pessoas estão em casa, não têm atividade econômica, essa ordem vai baixar. A grande questão é como eu não tenho aquecimento global, com uma economia funcionando. Lógico que a gente pode repensar todo o consumo conspícuo, pensar num trabalho mais remoto, né, que as pessoas possam ficar com as suas famílias e dividir o tempo do trabalho com a família e sendo eficiente dessa maneira. Então, a aula de hoje foi muito especulativa, no sentido que eu levantei os debates que estão existindo, e, na realidade, a gente vai saber, a gente pode, no ano que vem, olhar o que eu escrevi e ver se as previsões estão corretas ou talvez houve um pulo do gato e a gente conseguiu resolver essa questão de uma forma mais simples. Eu também gostaria de, nessa aula, então, nós temos alunos que não são regulares no nosso curso, que eu abri na internet para quem quisesse assistir. Então, eu gostaria de convidá-los, né, de olhar o nosso curso, né, e se vocês têm mais interesse de fazer outras cadeiras, né, ou vir a se juntar a nós na nova turma que vai começar em maio, tanto de responsabilidade social e terceiro setor, como de economia, gestão da sustentabilidade. E nós estamos agora com uma turma nova de cidades sustentáveis, né, que é uma nossa colaboração com a ONU Habitat. Então, para os nossos alunos, muito obrigado pela atenção e pelas perguntas. Para as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E quem sabe a gente se vê agora de novo em maio.